Olá, muito bem-vindo ao programa Conexão com André Rummel. Estou recebendo nessa série aqui profissionais com propósito, um meu amigo, pastor Walter Júnior, lá da IEQ, da primeira IEQ, e ele está falando um pouquinho de como funciona esse trabalho de empreendedores lá dentro da igreja. E eu quero te fazer uma pergunta, Walter, já dando continuidade aqui na nossa entrevista, como funciona essa questão da empresa missional dentro do trabalho que vocês fazem dentro do Workspace? Conta pra gente alguns exemplos, algumas Tá. ideias do que já foi feito e como as pessoas que estão nos assistindo podem usar esses conceitos, né? Ok, o trabalho, na verdade, missional é justamente quando você entende que a empresa ela não vai ser só técnica, né? Entendi. Então, muita gente chegava para a gente e falava, pastor, eu não quero só levar a fazer com que a minha empresa cresça de alguma forma, também, mas eu quero que ela cresça em Deus, que ela cresça no propósito de Deus, que ela... E como que eu posso fazer isso? Então, a gente está trabalhando muito Romanos 12, que é a Muito bom. mudança de mente. Exato. Então, o que que a gente faz? Se a tua empresa mudar de mente, se a sua empresa entender que você não está lá apenas para ser um gerenciador de pessoas, mas também do poder de Deus naquele lugar, alguma coisa vai mudar. E aí a empresa fica mais leve. A gente ouve testemunhos, André, de pessoas falando que sentem mais paz, né, no ambiente de trabalho. A gente ouve testemunhos de libertação, de restauração. Tinha uma pessoa lá que ele fazia, né, o uso do tabagismo já há 6 anos. E aí ele tinha que escolher ou fazer parte do GP ou ir fumar. E ele escolheu começar, não, eu vou fazer parte do GP aqui rapidinho e depois eu vou. Quando ele percebeu, já não estava indo mais. E ali dentro, ele foi liberto do tabagismo. Olha que Isso interessante. foi algo fantástico que aconteceu assim. E isso nos remete a pensar o quê? Que ser missional é levar propósito de Deus, não somente para o que você vai fazer, mas como você vai fazer. Deus, me mostra como fazer. Isso é interessantíssimo e você falou algo muito legal. A base toda do trabalho hoje nosso desse ano do Empreendedores Alcance é justamente Romanos 12:2. É a Olha só que legal. mudança de mente, né? O comportamento do mundo não pode nos afetar, é o nosso Exatamente. comportamento que tem que trazer realmente uma transformação, uma mudança, né? E é interessante que quando a gente ouve falar, né, nos movimentos que buscam, né, mostrar que os negócios são um campo de missões e que ao mesmo tempo os negócios podem ser úteis para a expansão, né, do Sim. reino de Deus aqui na Terra, quando a gente ouve e vê, né, esses trabalhos funcionando, é gratificante porque daí a gente vê os testemunhos, né? E eu lembro de uma das vezes que eu estive lá com vocês, de alguém ter falado, né? Olha, eu estava passando uma dificuldade muito Aham, grande, aham. mas aí eu comecei a vir aqui nas reuniões e aqui eu encontrei ferramentas, né? Encontrei pessoas que podiam me encorajar. É a história do Onesíforo, né? Aham. O citado só 2 vezes na Bíblia, mas Paulo diz, olha, muitas vezes ele veio aqui e me trouxe ânimo. Nós podemos ser onesíforos empresariais, digamos assim, né? Pessoas que podem levar para o ambiente dos negócios uma palavra de ânimo, né? Esse é um dos propósitos, né? Exatamente. E eu tenho um sonho, sabe, André? Na Olha, isso verdade, é legal. ah, um sonho assim pessoal, um sonho que eu sei que Deus está me incomodando nisso, que todo empresário possa olhar assim para sua empresa e falar: Deus, eu preciso colocar o Senhor aqui. Eu Uau, preciso de alguma forma fazer com que o Senhor entre nos meus negócios, né? Porque isso quando é a gente fantástico. chama Deus para fazer parte, é forte assim, É né? verdade. Dos nossos negócios, é você dizer, Deus, eu não quero ficar aqui só porque eu sei fazer, né? Eu quero ficar aqui porque eu quero de alguma forma levar esperança para as pessoas, para a sociedade. E a igreja do Senhor Jesus, Deus tem me dado uma palavra assim, André, rapidinho aqui, que a empresa é quase que uma igreja para aquela pessoa, assim, porque no sentido, qual sentido? Justamente no sentido de que você lá está cuidando de alguém. É verdade. Então vocês vêm à igreja e levam a igreja para sua empresa, Exato. né? Eu acho que isso faz toda Não, a você falou uma diferença. coisa que tem toda a lógica, né?
há empresários que têm mais funcionários do que Exatamente. muitas igrejas. E é Exatamente. interessante quando esse empresário, né, com um propósito, ele entende aquilo como um rebanho, até porque ele é uma autoridade espiritual sobre a vida daquele funcionário. Quando ele entende aquilo como algo intencional, ele começa a abençoar aquelas pessoas. E aí nas empresas começam a regularizar casamentos, começam a filhos que estavam nas drogas voltarem para dentro de casa, maridos, né, e esposas que estavam ali separados, às vezes de corpos já, mas não estavam só ali por fachada, daqui a pouco começam a se relacionar novamente. Eu já estive em empresas, Walter, e é muito gratificante daí quando a gente vê essas coisas funcionando, né? Isso que a gente fala aqui supostamente na teoria, quando a gente vê na prática é muito gostoso. Mas eu fui em empresas que promovem, por exemplo, casamentos coletivos. E eu vi fotos de um desses casamentos coletivos e perguntei, uau, mas quantos funcionários aqui? E ele me falou assim, 80% dos meus funcionários, os casamentos eram irregulares. E hoje eles estão casando. Então ele casou todos os funcionários da empresa de modo correto. Veja, olha como é o poder disso, né? Então foi feita uma cerimônia, foi tão gostoso, os filhos participaram, eram os filhos que entregavam as alianças. Olha que lindo isso, né? E como que isso impacta a próxima geração, inclusive, né? Exatamente. E pensando sobre isso, né? A gente ouve alguns testemunhos sobre como a empresa, as pessoas, né, até então, elas não tinham alegria de estar trabalhando, né? Porque, enfim, tem tantos caminhos aí para a gente pode pensar sobre isso, é verdade. mas quando fica mais leve, né, e você empresário, você empreendedor, você que tem alguém ali que você pode gerenciar e de repente dizer assim, eu vou mudar a vida dessa pessoa de alguma forma. Deus, como que eu posso, por meio da minha empresa, mudar a vida do meu colaborador? É verdade. Vou fazer um casamento coletivo, vou fazer um jantar lá para Exato. trazer pessoas, né? Então, é o que você falou, eu gosto muito dessa palavra. Você tem que ser intencional no chamado de Deus para a tua vida. A sua Exatamente. empresa é um ministério, você não pode fugir disso. Fato, essa é a verdade. Bom, nós vamos continuar com esse papo maravilhoso aqui nessa série, né? Profissionais com propósito. Peguei emprestado do Workspace, né? Que bom. Continua assistindo a gente aqui, tem muita coisa boa para a gente conversar ainda e vamos conversar sobre ferramentas que você pode usar no seu trabalho, no seu dia a dia, que podem trazer grandes transformações. A gente vai para um rápido intervalo e eu vou voltar com uma reflexão para abençoar a sua vida. Você já imaginou ter o controle total das suas finanças pessoais, alcançar suas metas financeiras e realizar seus sonhos? Acredite, é possível. Descubra como. Inscreva-se no curso de Finanças Pessoais com André Rummel. Acesse o QR Code que você está vendo na tela e faça parte dessa jornada transformadora. Daniel 1:19 diz assim: O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Veja como é interessante quando nós temos um posicionamento correto. Por mais difícil que pareça ser cumprir aquele posicionamento, o Senhor sempre nos levará a um lugar de governo correto sobre aquilo que nós estamos fazendo. Quando o seu posicionamento é pela palavra do Senhor, é pelos propósitos e valores do reino, o Senhor sempre te honrará por isso. Por isso é importante nos posicionarmos em qualquer cenário. E em tempo ou fora de tempo, falarmos da palavra do Senhor, para que possa haver grandes transformações na nossa sociedade, na nossa micro-sociedade, onde nós estamos inseridos, às vezes no nosso bairro, no nosso condomínio, na nossa empresa, no nosso trabalho, no dia a dia, no trânsito, em todos os lugares, que sejamos sempre agentes do reino para trazer essas transformações e vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Deus abençoe poderosamente a sua vida e continue te esperando aqui no Conexão com André Rummel para continuarmos essa série muito legal sobre profissionais com propósito. Deus te abençoe.